Cuidado ao ir visitar esses lugares. Tem gente que acredita, tem pessoas que não gostam, tem ainda aqueles que desacreditam. E você pode não imaginar, mas sabia que existe muitos lugares com fama de mal assombrado aqui em São Paulo? E muitos desses locais que eu vou te falar agora foram palcos de acontecimentos bizarros, com envolvimentos de tragédias, são fatos desde a época da escravidão, e cada um desses lugares possuem uma história e o porquê de serem assombrados. Ficou curioso? Então você vai descobrir agora 10 lugares assombrados em São Paulo. Então, vamos começar tudo de novo. E aí, meus amigos, tudo na paz? Eu sou o Thiago Lopes e mostro o mundo de forma positiva. Pra você começar a joinha esse vídeo, me cumprimenta aqui embaixo, vai. Você sabe que eu sempre trago pro canal vídeos com dicas sobre São Paulo, lugares para fazer compras, passeios e etc. Mas hoje eu trouxe para vocês um conteúdo um pouco diferente. E a minha dica é: Cuidado ao ir visitar esses lugares. a não ser que você gosta de tomar uns sustos. Você tá pronto? Tá sozinho e tem medo? Então acende a luz. Então bora ao primeiro local assombrado da nossa lista. O primeiro lugar é um palco de show de momentos históricos da cidade: o Vale do Anhangabaú. Para quem não conhece, o Vale do Anhangabaú é um ponto turístico muito conhecido. Fica entre o Teatro Municipal e o Viaduto do Chá, a prefeitura. É uma praça pública que rola diversos eventos importantes da cidade. Eu já curti ali de Anitta Balão Mágico da antiga geração. O Vale do Anhangabaú é um ponto que separa o Centro Velho, que eu sempre comento nos vídeos, que é o Triângulo, da parte chamada de Centro Novo, que vem pro lado da República. Mas pra mim é tudo centro ali. Existem muitas histórias antigas assombradas que aconteceram ali desde que os portugueses invadiram o Brasil há muito tempo. Esse lugar ali era conhecido como amaldiçoado. Esse lugar ali era conhecido como amaldiçoado. Só pra você ter ideia do significado, a palavra Anhangaba vem do tupi e significa ação do diabo. Já a palavra Anhangabaú, o termo significa rio do malefício, ou seja, rio do diabo. Diz a lenda que muitos indígenas morreram nas águas do vale e depois que os europeus chegaram, outros índios foram escravizados e morreram ali tentando se libertar. Mas as mortes por ali não pararam nessa época. Nos dias de hoje, após a construção do Viaduto do Chá, o local testemunhou vários suicídios. A situação é complicada. Quem conhece a história do vale conta que ali rondam diversas assombrações. Eu até fiquei meio arrepiado aqui, ó. Pra quem tem curiosidade e é corajoso bastante, vá passear pelo Vale do Anhangabaú. Aproveita para visitar ali de dia, já visita o centro. Agora, se você visitar ali à noite e perceber alguma coisa sobrenatural no parque, você volta aqui neste vídeo e comenta tudo. Agora vamos para o segundo lugar assombrado de São Paulo. É o Edifício Martinelli. Já que eu falei do Vale do Anhangabaú, eu não podia deixar de falar de um prédio que fica ali pertinho. Eu já citei ele, tá dentro do Triângulo SP, fica entre a Rua São Bento, a Avenida São João e a Rua Líbero Badarão. Eu não vou falar desse prédio só porque ele já foi o primeiro arranha-céu construído na América Latina. O que eu vou falar é sobre as histórias assombrosas que realmente deixou esse prédio famoso. O Edifício Martinelli é uma construção muito antiga e desde o início aconteceram muitas histórias pesadas. Uma das histórias que ficaram mais famosas foi do garoto David, que dizem que depois de matarem ele, jogaram o corpo do garoto em um poço do elevador. Estes e muitos outros fatos aconteceram, tanto é que não dá pra falar isso só nesse vídeo. Então eu preparei um vídeo falando toda a história do prédio mais assombrado e mais assustador de São Paulo. Eu só tô deixando um gostinho que vem esse vídeo aí pela frente. Bora pro terceiro lugar? Castelinho da Rua Apa.
Se você já achou que o edifício Martinelli deu medinho, agora é melhor você segurar as pontas por aí, porque agora tá começando a ficar tenso. O nosso próximo local dessa lista é uma mansão abandonada. E convenhamos que não existe nada mais aterrorizante do que uma casa abandonada com fama de mal assombrada. Muita gente que passa perto dessa casa diz que já escutou gritos pedindo socorro, ouviu sons de brigas, outros barulhos estranhos. Mas de quem que seriam esses gritos? Dizem que podem ser de espíritos das vítimas de um assassinato que aconteceu em 1937. Chocou muita gente. A casa recebeu o nome de Castelinho da Rua Apa devido ao formato da construção e a localização que fica na Rua Apa. Ali foi o cenário dessa tragédia que ficou famosa porque os policiais encontraram uma mãe e seus 2 filhos mortos a tiros. O mais bizarro é que um dos filhos provavelmente foi o assassino e em seguida ele se matou. Só que os policiais não acreditam nessa versão, porque o corpo dele tinha 2 buracos de balas na cabeça, o que não é comum no suicídio. Então existe a teoria que uma 4ª pessoa estava envolvida no crime, mas a história não teve um desfecho, por isso que esse caso nunca foi solucionado e ganhou tanta repercussão. Contudo, entretanto, todavia, se ignorarmos toda essa história, o castelinho é lindo, lindo mesmo, é muito charmoso e vale a pena ser visitado se você tiver coragem. Para continuar esse vídeo, eu ainda te pergunto, tá inscrito nesse canal? Então inscreva-se aí, deixa o sininho ativado para não perder nenhum outro vídeo desse canal. E vamos seguir porque temos o 4º lugar chegando. Você já deve ter ouvido falar do famoso Edifício Joelma. Esse é um lugar que provavelmente você já viu na televisão. É um dos locais mais assombrados de São Paulo por causa do acontecimento. A televisão sempre falou muito do Edifício Joelma. Se você não conhece, é um prédio comercial. Ele foi inaugurado em 1971. E 3 anos depois, aconteceu um acidente ali que abalou o país. 191 pessoas, 300 pessoas feridas com incêndio. Foram muitas histórias chocantes. Existe um mistério lá que é conhecido como o mistério das 13 almas, que são os que morreram no elevador e que nunca foram identificados. Por isso eles estão enterrados em uma vala comum no cemitério de São Pedro. Algumas pessoas juram que derramar um pouco de água nos túmulos dessas pessoas pode fazer milagres, por isso o nome. E todos queremos milagres na vida, não é mesmo? Eu sou uma pessoa que eu acredito em milagres. Além disso, algumas autoridades disseram que viram fantasma gritando e batendo violentamente no portão sem qualquer explicação. E como se isso já não fosse bizarro o suficiente, antes mesmo do edifício Joelma ter sido construído, dizem que ali era um poço, e nesse poço aconteceu uma tragédia brutal na época. Uma mulher foi morta, teve o corpo jogado dentro desse poço. Isso me lembra até o filme O Chamado. Que medo da história. Chega da história, vamos pro próximo. O 5º lugar dessa lista é o bairro da Liberdade. O bairro da Liberdade é muito legal para visitar, tem muita coisa bacana para conhecer, mas tem histórias que não são muito felizes. O local é conhecido por abrigar a maior comunidade japonesa de São Paulo e existe há mais de 100 anos. Essa parte é linda e eu amo. A fama de Mal Assombrado começou em 1821, quando o cabo Francisco José das Chagas, ele foi levado à força e exigiu igualdade de salário no cargo dele. No momento da execução, a corda se quebrou 2 vezes, o que é considerado um sinal sagrado de não matar soldados. Mesmo assim, alguns anos depois, foi construído no mesmo local que aconteceu essa tragédia, o Castelo do Cabo Alma, Capela das Almas, conhecida hoje em dia. E existem vários relatos que viram o espírito do cabo vagando por ali, assim. Eu não sei você, mas depois que eu fiquei sabendo dessa história toda, eu fiquei muito chocado. Hoje lá é onde está a Igreja Santa Cruz das Almas dos Enforcados, e que esse seja um exemplo do que a gente não quer que aconteça mais nesse mundo. E que a gente tenha cada vez mais igualdade salarial, porque isso é justo, né? Próximo lugar, então, vamos... Beco do Pinto.
Isso mesmo, esse é um lugar icônico, fica no centro, perto do pátio do colégio, também é chamado de Beco do Pátio. Ali se encontra uma escadaria que ligava a parte baixa à parte alta de São Paulo nos séculos 18 e 19. E existem muitos relatos de sofrimento para vários escravos ali. Hoje, há muitas histórias sobre os gritos e os fantasmas desses escravos vindo desse beco. Historiadores acreditam que o Beco do Pinto já foi tipo um IML, pois em 79 encontravam ali objetos suspeitos, como canivetes, estiletes, bisturis e até pequenos fragmentos de ossos. Hoje, o beco abriga projetos desenvolvidos por artistas e há também um importante conjunto arquitetônico, histórico e cultural, além de fazer parte do Museu da Cidade de São Paulo. Eu não me lembro de visitar esse beco ali, mas eu quero conhecer. O sétimo dessa lista é a Casa de Dona Yaya. Mais uma casa com fama de mal assombrada em São Paulo, que na minha opinião, essa é a que me dá mais medo, assim. Me dá até um arrepio só de imaginar andando lá dentro, ouvindo barulhos. Vamos à história. A casa pertenceu a uma única herdeira de uma das famílias mais ricas da época na cidade. Essa herdeira era conhecida como Dona Yaya. O povo achava que a Dona Yaya era doida, chamava ela de doida. Então, pelo povo achar isso, a justiça também disse isso, né? A Yaya teve que mudar para esse casarão, que era em uma fazenda isolada, que funcionou como um hospício particular. Esse casarão é a casa da Dona Yaya, uma famosa casa mal assombrada na Bela Vista. Na época, esse casarão teve uma modificação para ajustar ao tratamento psiquiátrico dela. O mais bizarro é que os pais da Dona Yaya morreram com diferença de 2 dias e seu irmão desapareceu em uma viagem, que disseram que foi por isso que a Dona Yaya enlouqueceu, pois achavam que alguém iria persegui-la para roubar a fortuna da família, enfim. Eu acredito que ela ficou com muito medo de tudo que aconteceu com a família dela e poderia acontecer com ela. E aí ela enlouqueceu. A Dona Yaya viveu nesse casarão 40 anos. Os quartos lá dentro foram reformados para que ela não pudesse abrir as janelas pelo lado de dentro. E aí eles colocaram pequenos buracos por onde passavam as refeições dela. Seu único acesso ao ar livre era por meio de um solário que foi construído em 52. A Dona Yaya morreu em 61, com 74 anos, deixando a sua propriedade e uma fortuna sem herdeiros. A herança dela foi para a Universidade de São Paulo. A maior importância histórica da construção se dá, no entanto, por isso ser um símbolo de como pacientes de doenças mentais eram tratados no início do século XX. Triste, né? E dizem que o espírito de Dona Yaya ainda circula por lá até hoje. O 8º lugar da nossa lista é o Edifício Andraus. Outro edifício mal assombrado, para quem não sabe, esse, assim como o edifício Joelma, teve um incêndio há 40 e tantos anos atrás, 360 feridos, mortos, enfim. Eles não conseguiram escapar pela escada de emergência. Os sobreviventes da tragédia tiveram que subir no topo, ficaram lá esperando bombeiros até controlarem o incêndio. Os sobreviventes foram resgatados por helicóptero, mas os que não conseguiram subir até o topo a tempo, infelizmente, não resistiram. Naquela época, o incêndio de Andraus foi a primeira grande tragédia que se viu na TV brasileira. Cenas aterrorizantes. As pessoas se atiravam pelas janelas dos prédios, outras ficavam gritando, sendo mostradas assim, pedindo socorro. Os moradores do prédio hoje em dia dizem que eles escutam até hoje pedidos de ajuda dos que morreram na tragédia. Inclusive, já foram registrados sons misteriosos, som de passos, som de portas, de janelas fechando sozinha, medo. Se um dia você for visitar o prédio, me conta se você vê algo estranho, se você for morador e passou por alguma situação, comenta aqui embaixo se você já vivenciou alguma atitude sobrenatural nessa vida. Vamos pro penúltimo lugar da lista. Cemitério da Consolação.
Eu já mostrei ele que é uma parte cultural, que tá presente nos filmes de terror de São Paulo, tem lendas, mas eu não poderia de colocar ele nessa lista. Por sorte ou não, esse é um cemitério com fama de mal assombrado na cidade, é o mais antigo de São Paulo, fundado em 1858, há 163 anos atrás. Só por isso já dá pra imaginar quanta gente foi descansar ali, né? Ou seja, tem muitas lendas que cercam o local. Inclusive, muitas pessoas famosas e históricas estão ali nesse cemitério, com relatos de que seus fantasmas foram vistos perambulando por lá. Viram desde coveiros falecidos até Monteiro Lobato, Marquesa de Santos, Tarsila do Amaral. Lembra que eu falei mais cedo no vídeo do castelo da Rua Ápia? Sabe a família? Então, dizem que essa família já foi vista ali no cemitério também. Ah! E dizem que a dona Yaya também. E que a mulher que foi atirada no poço lá do edifício Joelma antes de ser construído também. Depois de saber tudo isso, a próxima vez que eu for no cemitério da Consolação eu vou ficar de olhos bem abertos, porque se eu encontrar alguma dessas pessoas, a minha vontade, sabe o que é? De sair correndo? Não. De ir correndo na pessoa, dar um abraço e muito carinho pelo que ela passou. Eu sempre escutei minha mãe falando assim das pessoas que já morreram. Se tal pessoa aparecesse, eu queria dar mais amor pra essa pessoa. Isso é um aprendizado lindo que eu tenho na minha vida. Bora pro último lugar. Faculdade de Direito da USP de São Paulo. Esse lugar vai te surpreender mais que os anteriores. Porque ela é assombrada? Eu nem imaginava. A faculdade tem essa fama devido aos sussurros e barulhos que são ouvidos pelos corredores. Dizem que ali foi um mosteiro antes de se tornar uma escola e que os freis morreram e foram enterrados ali. Um professor da USP também já foi enterrado ali em 1941. Ele foi sepultado no pátio da faculdade. E esse professor era protestante e não poderia ser sepultado no cemitério do local. Por isso que era administrado pela Igreja Católica na época. Alguns ex-alunos da faculdade contam que um colega também teve uma morte ali. Enfim, situações bem bizarras. Agora, será que essa faculdade seria mal assombrada mesmo ou é só história, hein? Comenta aqui qual desses locais todos que eu falei que você considera que são mal assombrados. Indica pra gente outros locais. A gente gosta de uma coisa mal assombrada, mas a gente não quer viver essa história. É um aprendizado pra nossa vida, né? Espero que você não tenha passado medo, que esteja tudo tranquilo aí e que sirva de aprendizado tudo isso pra gente poder saber que incêndio a gente quer longe e todas essas situações trágicas queremos distância disso. Então tomar cuidado com as pessoas com quem a gente se relaciona, seguir em paz, seguir o bem, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E agora você já sabe o que fazer, né? Escolher algum outro vídeo do canal que tá aparecendo aqui, ó, clicar e vamos começar tudo de novo.